Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos tentar terminar o livro de Eclesiastes. Nós no próximo programa estaremos a olhar para o Velho Testamento ainda, para o livro de Cantares de Salomão. Um livro tremendo, um livro que fala acerca do relacionamento familiar, acerca do relacionamento entre marido e mulher, mas também ao mesmo tempo a perspectiva do coração de Deus para com o seu povo. Será um livro certamente fascinante que nós vamos poder ler juntos, este livro de Cantares de Salomão. Mas hoje vamos concluir então o nosso estudo no livro de Eclesiastes. Este livro que tem refletido ao longo destes programas o pensamento do homem sem Deus. Mas o próximo capítulo 12 é a conclusão a que Salomão chega de uma vida, ou pelo menos de um período da sua vida, que ele tentou caminhar sem Deus. Vai ser umas conclusões extremamente interessantes. Eu acho que seria bom realmente você prestar toda a atenção hoje, porque Salomão chega a conclusões tremendas. Talvez é o caminhar que você está a tentar fazer. Está a tentar verificar se vale a pena ou não seguir a Cristo. Valerá a pena ou não ser alguém que se relaciona com Deus. E está a fazer as suas experiências no seu dia-a-dia, a tentar no seu dia-a-dia, e Salomão já fez essa experiência e ele tem conclusões interessantíssimas para nós. Quando chegarmos então ao capítulo 12, nós estamos agora no capítulo 11, o verso 9 e 10 nos diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas de Deus te pedirá contas. Vemos aqui que Salomão começa a alertar agora para a forma como nós vivemos. Ele está a concluir o seu raciocínio deste ciclo da perspectiva meramente material. E vemos que ele olha para a vida nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele começa a chamar a atenção que o próprio Deus pedirá contas da nossa vida. Então isto é uma reflexão interessante e uma introdução interessante para o que ele vai dizer depois no capítulo 12, aqui na sua conclusão deste livro. Ele começa por avaliar e dizer, ok, podes viver a vida como tu achares, aquilo que te agrada aos teus olhos, mas toma atenção, que afinal de contas a vida não é só isto que aqui temos na Terra. Deus pedirá contas da forma como tu te conduziste. É uma séria advertência que Salomão aqui faz e eu creio que é uma advertência muito sábia para cada um de nós. Devemos olhar a forma como nós nos conduzimos, não só numa perspectiva humana, e já por isso valeria a pena fazermos uma autoanálise constante da forma como nos conduzimos, mas também por causa da perspectiva divina. O que é que Deus pensa da forma como eu me conduzo, da forma como eu vivo? O que é que Deus está a olhar e a ver na forma como eu estou a viver o meu dia-a-dia? Será que Deus se agrada com os seus parâmetros? Será que Deus, que é santo, olhando para mim, está satisfeito com a forma como eu estou a viver? Será que Deus, que é verdade, está satisfeito na forma como eu falo, como eu comunico as coisas? Será que Deus, que é fidelidade, está satisfeito com a forma como eu me relaciono com as pessoas? Então estas reflexões devem permear a nossa condução diária, a nossa vivência. E eu, quanto antes, acho que cada um de nós deve fazer esta reflexão. Eu propunha que você começasse desde já, talvez no final do nosso programa, mesmo depois de desligar o seu rádio, queira que o som deste livro continue a falar com o seu coração, deixando Deus trazer ao seu coração aquilo que você precisa mudar na sua vida. Esta é uma reflexão séria que Salomão propõe aqui a este jovem. Ele está a encorajar um jovem, mas eu creio que cada um de nós precisa de fazer esta reflexão. Uma reflexão séria, uma reflexão que nos leva a analisar a nossa responsabilidade, o nosso sentido de responsabilidade, a forma como nos conduzimos. E mais que não seja, mesmo que você não tenha uma perspectiva do divino, mesmo que você não tenha uma perspectiva de Deus, mesmo que você não se considere um cristão
creio que pelos benefícios que isso trará para as suas relações, vale a pena você avaliar a sua forma de viver, a sua forma de se conduzir, porque isso trará benefícios para o seu casamento, trará benefícios para a sua vida profissional, trará benefícios para a sua relação com os amigos, porque se nós avaliarmos a forma como nos conduzimos, a forma como falamos, aquilo que fazemos e agimos, certamente vai fazer com que os outros que estão ao nosso redor também sejam beneficiados por isso. Então continua este verso 10, ele reflete sobre isso e diz: afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, isso são vaidade. Então vejamos aqui esta reflexão. No fundo o que Salomão está a dizer é que a juventude passa depressa. Passa tão depressa essa primavera da vida que é vaidade, é oco. Não penses que a juventude durará para sempre. Mais rápido do que aquilo que tu imaginas, a juventude e a força, o vigor irão desaparecer. No fundo é isto que Salomão está a dizer, é vaidade, é pura vaidade, é correr atrás do vento. Então os jovens, cada um de nós, deve refletir sobre a forma como estamos a viver. E estes jovens que muitas vezes procuram experiências aqui e ali, isso por um lado não é mau, faz parte do crescimento, o procurar experiências, mas cuidado, coloquem os limites. Os jovens que me estão a ouvir neste momento, eu sei que há vários jovens no nosso país que estão a ouvir este programa, tomem atenção aos limites, coloquem vocês mesmos limites para aquilo aonde vocês não levarão as vossas experiências. Por exemplo, acho que valerá a pena colocar limites em termos de experiência de substâncias que alteram o comportamento. Sejam drogas, sejam álcool, seja medicamentos, seja outra coisa qualquer, convém colocar esse limite, dizendo eu aqui não entro. Eu não vou começar a fumar drogas, eu não vou começar a beber álcool, eu não vou começar a viver de uma forma desregrada nesta área da minha vida. É interessante que a própria medicina alerta que o organismo, portanto cada um de nós, só está pronto para começar a destilar o álcool, o nosso fígado do ser humano só está pronto para destilar o álcool a partir dos 18 anos. Então isto é um dado científico, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com cristianismo, tem a ver com física, tem a ver com o aspecto físico de cada um de nós. Então seria bom que cada um de nós tomasse isto em consideração quando toma as suas opções sobre as experiências que estão a fazer na vida, sobre a forma como estão a viver o seu dia-a-dia. Então é fundamental tomar algumas atenções à forma como nos conduzimos e ao mesmo tempo colocar os limites que nós consideremos razoáveis para não colocar em risco a nossa vida. E para que não venhamos a dizer, como Salomão, afinal é vaidade, é correr atrás do vento. Foi inútil todas essas experiências que eu fiz e dei cabo da minha saúde e inutilmente. Então convém agir com sabedoria. Eclesiastes capítulo 12, o verso 1, e agora começa a conclusão de Salomão. Ele vai dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Salomão então inicia aqui este capítulo 12 deixando um conselho aos jovens, àqueles que estão na altura de fazer experiências. Ele diz, este conselho é, lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade. Salomão tinha feito um percurso de vida bastante interessante, por um lado, e ele tinha chegado ao ponto da sua vida em que tinha voltado as costas a Deus. Ele tinha achado que a experiência que ele tinha de vida precisava de se esquecer de Deus, podemos dizer assim, fazer a sua experiência sem integrar Deus, sem integrar os valores de Deus no seu viver. E a conclusão a que ele chegou é que é tudo vão, tudo é inútil, e por isso a proposta que ele faz a quem o ouve depois destas reflexões que ele faz aqui no livro de Eclesiastes é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, não vale a pena fazer esse percurso de experiências, de erros, de cabeçadas na parede. Eu já o fiz e não serviu de nada. Foi vão, foi vazio, foi oco, não me conduziu a lado nenhum, só me conduziu a sentir-me ainda pior. Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, constrói uma vida com Deus o mais cedo possível.
Constrói um relacionamento com Deus não é no amanhã, é no hoje, no aqui e no agora. Começa agora mesmo a construir o teu relacionamento com Deus. Não deixes o tempo passar. Algumas pessoas pensam, bem, eu vou pensar nisso mais tarde. Vou pensar no meu relacionamento com Deus daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Agora tenho a minha carreira profissional para desenvolver. Agora tenho talvez muitas preocupações com isto ou com aquilo. Agora tenho uma família para constituir. Não faça esse erro. Ouça pelo menos as palavras sábias de Salomão, que no final de tanta cabeçada que ele deu, chegou à conclusão que vale a pena começar o mais cedo possível um relacionamento com Deus. Não havia realmente vantagem nenhuma chegar à fase idosa e ter visto que, afinal de contas, desperdiçou os melhores anos da sua vida a estragar a sua saúde, a estragar a sua própria vida. Infelizmente, nós temos visto isto acontecer a muitos milhares de jovens que procuram fazer as suas próprias experiências, colocam Deus numa prateleira, muitas vezes esquecem do relacionamento com Deus e só muitos anos mais tarde, quando já estão demasiado feridos, estão demasiado magoados, então lembram-se do seu Criador. Lembram-se daqueles que os pode consolar. Lembram-se daquele que lhes pode dar uma perspectiva saudável de vida. E efetivamente muitos desses jovens, muitas dessas pessoas adultas agora, já têm marcas tão profundas, feridas tão sérias, que por vezes é de facto difícil voltar àquele relacionamento íntimo com Deus. Conheço alguns casos de pessoas que enveredaram por dependências, destruíram a sua própria família, destruíram a sua vida profissional, destruíram tudo aquilo que eles tinham e eram, por causa da tentativa que fizeram de viver conforme lhes apetecia, viver sem limites, viver nas dependências de tudo aquilo que, no fundo, o mundo pode oferecer, e não se lembraram do seu Criador. Não se lembraram do seu Criador nos dias da sua mocidade. Vale a pena pôr Deus no centro das nossas reflexões. Eu faço este apelo às crianças, aos jovens, aos adultos que nos ouvem, àqueles que são pais encarregados de educação. Não deixe que o seu filho cresça sem uma orientação espiritual. Se você é católico, orienta o seu filho dentro da igreja. Se você é evangélico, orienta o filho dentro da igreja. Se você ainda não tem confissão religiosa, procure uma e oriente o seu filho dentro de uma igreja que você reconheça que tem credibilidade para o fazer. É fundamental os nossos filhos terem uma educação cristã, valores fundamentais para a vida numa sociedade. Eu, quando falo de uma orientação cristã, não estou a abrir um leque assim para todas as orientações. Você, como educador, deve ser o primeiro a saber se as confissões que você acha corretas são ou não. Você deve fazer essa pesquisa. Eu, como pai, não iria permitir que o meu filho começasse a frequentar uma comunidade sem eu primeiro me certificar que aquela comunidade onde ele está envolvido é uma comunidade saudável, uma comunidade que ensina coisas corretas. Então é necessário, provavelmente, você, como pai, como mãe, fazer o seu trabalho de casa. Precisa talvez de visitar essa comunidade, precisa de avaliar as crenças que essa comunidade tem, precisa verificar as práticas que essa comunidade tem e então depois validar para que o seu filho, a sua filha possa crescer de uma forma saudável. Infelizmente, às vezes os pais têm-se divorciado desta sua responsabilidade e dizem, bem, o meu filho, a minha filha faz o caminho que quiser. Eu quero dizer que isso é um perigo tremendo. Se você não cuidar da vida espiritual dos seus filhos, esteja descansado que Satanás vai cuidar. E ele certamente irá cuidar de uma forma terrível, irá conduzir os seus filhos provavelmente a situações extremamente complexas. Então vale a pena você investir tempo, investir algumas semanas, meses ou anos da sua vida para que o seu filho, as suas filhas possam ter de facto uma orientação espiritual que é uma mais-valia. E eu, quando falo em orientação espiritual, estou a falar do quê? Primeiro estou a falar de um relacionamento, como é óbvio, com Deus através da pessoa de Jesus Cristo e na fé, na obra salvadora que Cristo fez na cruz. Mas também estou a falar de valores como a verdade, a honestidade, a integridade, a fidelidade, o amor ao próximo, o cuidado para com os outros, o respeito aos pais.
Estou a falar disto e às vezes as pessoas pensam que a orientação espiritual é assim uma coisa muito complexa, mas estamos a falar de valores fundamentais para a vivência diária. Eu não sei se você tem filhos, mas não sei se você gostaria muito que o seu filho ou a sua filha fossem mentirosos, tivessem constantemente a mentir-lhe. Se o seu filho ou a sua filha fossem pessoas que estão constantemente a roubar aquilo que é dos outros, eu acho que qualquer pai, em qualquer parte do mundo, não teria mínimo prazer ou alegria de ver um filho a fazer uma coisa destas. Então, compete-nos a nós procurar entidades que podem dar uma formação no caráter, na estrutura da pessoa, no que é essencial aos nossos filhos. Isso, sem dúvida alguma, há as comunidades cristãs que podem e contribuem de uma forma marcante para o crescimento de cada indivíduo. E invista o seu tempo nisso também. Formação espiritual. Lembrem-se do vosso Criador nos dias da mocidade. Diz aqui Salomão. O verso 2 ainda nos diz: antes que escureça o sol e a lua e as estrelas do seu esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Aqui, claro está, Salomão está a usar uma linguagem poética para descrever, no fundo, o tempo difícil que poderá chegar caso a pessoa não se lembre do seu Criador. Então, vamos ler este texto agora de seguida para compreender o que é que ele está a dizer. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens de outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, porque já são poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, os quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantarem a voz das aves, e todas as harmonias, as filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade da vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ó pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhou, compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar as palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. E agora Salomão vai resumir aquilo que já estava a resumir. Então, o mais importante que ele vai dizer é agora. Tome muita atenção. De tudo o que se tem ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Este é o grande resumo que Salomão faz da vida. Ele mostra claramente que aquilo que é mais importante na vida é temer a Deus. É verdade que devemos lembrar-nos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, enquanto temos forças. Depois ele vai descrever aqui, a seguir, do verso 2 em diante, uma figura poética acerca do envelhecimento, acerca da forma como cada um de nós vai envelhecendo. E ele descreve de uma forma bela este cenário da perda das forças, a perda das capacidades. E ele mostra que, de facto, chega um momento onde o pó volta ao pó, onde o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu.
Esta, de facto, são conclusões fundamentais. Estamos a ver um homem que olhava meramente para os aspectos materiais da vida, que agora chega ao ponto de perceber que, afinal de contas, a vida é mais do que o pó. O corpo é mais do que o pó. A vida é mais do que os bens materiais. Há um Deus criador, um Deus que deu o Espírito, um Deus que age e quer falar connosco, um Deus que se quer relacionar com cada um de nós. E é este mesmo Deus que ele chega à conclusão que vale a pena temer. Em suma, o resumo da vida é: teme a Deus e obedece à sua palavra. Jesus diz isto por outras palavras, dizendo: aquele que me ama faz aquilo que eu lhe mando. Como é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não obedecem ao que eu vos mando? Se nós dizemos que somos cristãos, temos de viver de acordo com os princípios de Deus, os princípios de Cristo. Eu gostaria de o desafiar realmente nesta fase da sua vida a começar um novo relacionamento com Deus. Talvez você tenha sido cristão ao longo de toda a sua vida, nasceu cristão, foi batizado, mas pouco mais tem do que isso. Talvez não tenha um relacionamento intenso com Cristo. E eu gostaria de o desafiar a começar hoje mesmo esse relacionamento. No fundo, a viver esta conclusão que Salomão nos propõe. Talvez você tenha olhado para a vida na perspectiva meramente material. E hoje chegou à conclusão que, afinal de contas, em suma, o resumo de tudo é: teme a Deus, porque o resto é vaidade. O resto é oco e vazio. Fez as suas experiências de vida e tem agora esta conclusão também. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.